Bom dia, família MV. É bom dia mesmo, né? O dia hoje está maravilhoso, gente. Hoje eu acordei com solzão lá no quarto. Eu falei, Deus, muito obrigada, né? A gente, às vezes está chovendo, a gente reclama. Está sol, a gente está reclamando também, né? Então, nós começamos esse dia com gratidão, amém? Por tudo aquilo que o Senhor faz, por mais um dia que Ele deu para mim, por mais um dia que Ele deu para você. E nós vamos compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor. Quem está aí com a Bíblia, por favor, abra em Êxodo 16. Nós vamos ler a partir do 1. Êxodo 16, a partir do 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma coisinha muito específica que não permite que a gente avance nas coisas do Senhor. Nós vamos falar de algo que sempre nos tira do lugar de avançar. E nós estamos vivendo um tempo onde avançar no Senhor é emergente. Nós estamos vivendo um tempo onde avançar nas coisas que o Pai quer para a minha vida e para a sua vida é emergente, porque, como nós dissemos aqui no último domingo, né? O mundo lá fora, os órfãos lá de fora estão esperando que eu e você se manifeste, amém? Então, em nome de Jesus, que você comece a sua manhã pedindo ao Senhor, Senhor, eu preciso me manifestar, dá a mim aquilo que falta. Senhor, em nome de Jesus, tira de mim tudo aquilo que me impede, Deus, de tocar em vidas. Esse é o nosso propósito, antes de qualquer outro propósito. Nós somos feitos à semelhança de Deus, para multiplicarmos aquilo que Ele faz e para amarmos aquilo que Ele ama. E Ele ama a mim, ama você e ama quem está lá fora, amém? Então, na palavra de Deus, em Êxodo 16, lá no versículo 1, vai falar assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que ficava entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Aqui a gente tem um cenário de um povo que tinha saído do Egito não fazia muito tempo, mas eles já tinham provado grandes coisas do Senhor. Um povo que tinha acabado de ser livre da escravidão. Um povo que tinha acabado de sair do jugo do faraó. E aí não passou muito tempo andando. Esse povo chega num lugar. A Bíblia, quando começa a falar aqui, vai falar que eles chegaram ao deserto de Elim. Quando eles chegam no deserto de Elim, Elim significa lugar de descanso. Quando eles chegam no lugar do descanso, eles não souberam descansar, porque faltava o que comer. Faltava o que comer quando eles chegaram num lugar que tinha por significado o lugar de descansar. E aí eles começam a fazer o quê? Murmurar. Eles começam a reclamar. E engraçado que um pouquinho antes, aí no 15, o último versículo do capítulo 15, fala assim, ó. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Eles estavam saindo do lugar que tinha água, eles estavam saindo do lugar que tinha palmeira, eles estavam saindo do lugar onde tinha o que eles precisavam. Só que quando o Senhor os leva para o deserto de Zim, ou Sim, como está aqui na minha Bíblia, começa a escassez. E esse lugar era para ser um lugar de descanso. Segundo nome era para ser um lugar de descanso. E aí, meu irmão, eu quero falar para você que independente se o lugar que você está é um lugar de abundância, se é um lugar de escassez, o Deus que se move nos dois lugares é o mesmo. A minha confiança, ela não pode aumentar relativamente com o lugar que eu estou. Eu confio mais quando eu tenho descanso, eu confio menos quando as coisas vão mal. E esse pessoal começa a falar para Moisés: antes tivesse morrido. Esse pessoal pede a morte, porque faltava o que comer. Muitas vezes eu e você, nós também fazemos dessa maneira. As coisas começam a ficar mais apertadas.
apertada. A gente não consegue ver que nesse lugar existe descanso porque existe Deus. E aí a gente começa a murmurar: ah, Deus, mas se o Senhor tivesse me deixado lá. Ah, Senhor, mas se o Senhor tivesse mantido aquele emprego antigo. Ah, Senhor, mas se eu tivesse continuado a morar naquela cidade. E a gente começa a falar: e a gente começa a ser o povo saudosista. Sabe quem é o povo saudosista? Aquele que quer mover hoje com aquilo que aconteceu lá no passado, porque não reconhece o que Deus está fazendo agora. É como se Deus fosse para nós um lugar também de lembrança. Ai, um dia Deus fez assim, hoje Deus não faz mais. Deus não faz porque a gente não se movimenta. Deus não faz porque eu e você não se estabelecem num posicionamento de fazer o reino chegar. E aí eu anotei aqui algumas coisas para a gente conversar, né? Esse povo, quando ele caminha de deserto em deserto, Deus nunca deixou que eles passassem por esses lugares sem ter tido uma experiência. Esse povo já tinha visto um mar abrir. Esse povo já tinha visto o mar abrir. Esse povo tinha tido uma experiência grandiosa. Eles saíram do Egito, um lugar de poderio, um povo escravo, que o Senhor abriu o mar e falou: passa. Não bastou muitos dias e eles já haviam se esquecido daquilo que Deus havia provido na vida deles. E aí eles começam a sentir fome. E no lugar da necessidade, meu irmão, eu e você, a gente começa a murmurar. Porque no lugar da necessidade, a gente acha que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo, a gente perde a confiança e Deus está fazendo o que fazia aqui na Bíblia. Ele está falando assim: olha, descansa. Nós cantamos sobre um pai provedor, nós falamos sobre um pai provedor sobre a minha vida e sobre a sua vida, mas nós não cremos na mesma proporção que nós falamos. Muitas vezes a gente fala assim: ah, não está tudo bem não, mas Deus vai prover. A gente crê. Se a escassez chega, a gente continua crendo que Ele é o Deus que provê? Porque muitas vezes a gente só crê numa provisão abundante. Deus já estava provendo na vida desse povo, fazendo com que eles saíssem de um lugar, fosse para o outro, porque o que Deus sinalizava era Canaã. Deus sinalizava uma terra prometida, mas os olhos desse povo não olhavam para o lugar que o Senhor apontava. Não olhava para o lugar da promessa. E eu quero dizer para você nessa manhã, e quero dizer para mim, é algo que nós temos que repetir para nós. Quando a escassez chegar, observe o lugar da promessa, porque ela existe. Observe o lugar da promessa, ela não sumiu porque o lugar e o tempo da escassez chegou. O lugar da promessa de Deus não sumiu porque a gente está passando por um tempo de pandemia. O lugar da promessa, ele não some porque eu e você fica desempregado, porque eu e você somos acometidos de alguma enfermidade. Meus irmãos, o lugar da promessa, ele nunca some. O Senhor está sempre sinalizando um lugar. E eu e você precisamos ter os olhos neste lugar. Senão tudo que vier sobre a minha vida e sobre a sua vida vai nos distrair. E aí eu quero falar para vocês sobre o que faz com que esse povo reclame. E eles reclamam só aqui não, eles vão reclamar por todo o livro de Êxodo aí. Esse povo não entra no lugar que o Senhor prometeu, por murmuração, por desonra, por não ver a promessa. Deus havia dado algo sobrenatural para que eles colocassem os olhos. Nossa, eu estou nesse deserto e neste lugar não tem água, mas eu creio que o Senhor vai prover porque Ele tem uma promessa e eu vou chegar lá. Um pouquinho para frente, no capítulo 17, eles entram num lugar que é um outro deserto chamado Refidim, né? E o deserto de Refidim significa lugar de refrigério. Mas quando eles chegam no lugar do refrigério, se vocês lerem aí depois do 17, não tem água. Então, olha que bacana. Às vezes a gente fala assim, Deus tem muito senso de humor, né? Eles passam por Elim, que era terra de descanso, sem comida. Eles entram em Zim, que era um lugar sem significado. Era para eles darem um significado, eles murmuram. Aí eles entram em Refidim, que era um lugar de refrigério e não tem água.
a gente fala assim, mas poxa vida, Deus, né, tá de sacanagem comigo. E não é, meu irmão. Deus permite que os filhos entrem nos lugares de escassez para dar um novo significado. Se você entrou num lugar sem alimento, Deus está querendo que você seja provisão. Se você entrou num lugar que não tem refrigério, Deus está dizendo que você precisa ser o rio de Deus sobre aquele lugar. Nós somos aqueles que dão significado aos lugares sem a presença do Senhor. Esse povo passou por muitos desertos, mas eles nunca entenderam aquilo que o Senhor sinalizava. E eles não entram em Canaã. Eles não entram. Não adianta você ter disposição, meu irmão, de ficar andando de problema em problema, de deserto em deserto, falando assim, eu creio no Senhor. Se você não tiver ouvidos atentos à estratégia que o Senhor quer dar para você, para que você mude esse deserto. Nós precisamos ser aqueles que se posicionam. E esse povo, ele faz isso durante todo o período de andança deles por causa de algo. Eles olhavam para o passado. Então, olha aí para o seu irmão e fala assim, eles olhavam para trás o tempo todo. Nós olhamos para trás o tempo todo? Nós somos daqueles que avançam e falam assim, Senhor, muito obrigado por ontem. Hoje eu sei que o Senhor está estabelecendo algo novo para que eu viva, para que eu faça com o Senhor. Então eu te louvo pelo ontem, mas hoje é um dia novo e hoje eu estou com o Senhor também para manifestar coisas novas. Ou será que a gente tem muito desse povo aqui? Que Deus move, Deus traz o novo dele e a gente não reconhece o novo porque a gente está olhando para o velho. Eu fico pensando, sabe, eu já fui uma pessoa muito saudosista. Eu falava assim, mas se fosse igual era antes. Mas se acontecesse desse jeito. Se o emprego fosse igual esse de novo. Meu irmão, nunca vai ser igual. Porque o meu pai e o seu pai, ele é um pai do novo. Novo. Esses dias Deus foi muito claro comigo. Ele falou, Paulo, eu não faço de novo. Eu faço novo. Ele não faz outra vez, ele faz novo. Novas todas as coisas na minha e na sua vida. Então, como que a gente tem passado, por exemplo, por esse tempo de pandemia? Será que a gente está igual esse povo no deserto? Deus está falando assim, olha, eu sou a cura. E a gente está tirando o olho dele para falar assim, Senhor, o ano de 2019 não tinha esses problemas. Senhor, mas o ano passado aconteceu, sabe, a gente olha muito para trás, meu irmão, não busque lá atrás aquilo que você quer como referência hoje. Porque as coisas de Deus, elas se renovam a cada manhã. E se você não sair para pegar esse maná diário, você vai ficar olhando para um lugar que não vai te prover mais nada. Esse povo murmura, murmura, murmura. Aí Deus vai lá e faz o maná cair do céu. Aí o maná vem, aí eles mudam de deserto, vai lá para Refidim, um lugar que era para ter água, e chega lá não tem água. E Deus faz o quê? Traz água. Traz água, Ele traz o refrigério. Então, em nome de Jesus, eu e você, a gente precisa agir num posicionamento de uma confiança verdadeira. Eu estou passando por isso. Pai, eu estou vivendo isso com o Senhor. Às vezes a gente fala assim para Deus, Deus, mas eu estou passando por essa enfermidade, está tão difícil, como se Deus não estivesse passando comigo, com você. Parece que Deus é isolado. Quando a gente entra num problema, a gente coloca Deus no isolamento. Parece que Ele não tem nada a ver comigo e com você. Não, meu irmão, Ele está passando com você. Abra os ouvidos para que Ele diga aquilo que é para que seja feito nesse tempo. Paulo, eu estou no deserto. Meu irmão, abra os seus ouvidos. Procure o significado desse deserto, porque o Senhor trará refrigério nele. Então, em nome de Jesus, nós precisamos ter uma convicção. Nós precisamos ter uma fé verdadeira. Nós precisamos ser aqueles que entendem que o Senhor não se retira de nós, dos filhos, quando as coisas não estão bem. Esse povo murmurava e Deus superabundava. Acabava a água e Deus trazia.
Depois o povo começa a reclamar que queria carne. A gente é exigente, né? A gente é exigente. Eles queriam carne, porque lá no Egito eles sentavam. Esse povo sente saudade de cebola, meus irmãos. Está escrito na palavra que eles sentem falta das cebolas. Olha o nível de prisão com o passado que esse povo tinha. Deus dá pão, Deus dá água, Deus abre o mar e a galera sentindo falta da cebola. Paula, isso não acontece na minha vida. Acontece. Sabe quando eu e você sente falta de cebola? Quando Deus tirou uma coisa da minha e da sua vida que nos machucava, que nos feria. E aí a gente para e fala assim, mas eu creio que a cebola virou uma maçã. Eu vou voltar lá. A gente faz isso. A gente faz isso com os relacionamentos tóxicos que a gente tem. Eu fui uma pessoa que, sem a presença do Senhor, eu voltava em todos os relacionamentos ruins que eu tinha. Todos. Eu voltava, e eu pegava e achava que aquela cebola ia virar uma maçã. Não, meu irmão. Desprenda-se do passado para que você viva o novo. Eu não vivo o novo do Senhor se eu tiver os meus olhos agarrados no lugar da escravidão. Paula, tem gente que sente saudade de ser escravo? Sim. Esse povo sentia. Eles falam assim, eu sinto saudade do tempo que a gente sentava lá e tinha carne. Mas engraçado que eles se esquecem da escravidão. Eles se esquecem do trabalho pesado. Eles se esquecem do lugar onde ninguém manifestava o Senhor, porque era um lugar pagão, o Egito. E eu e você, nós fazemos isso ainda hoje. Nós somos aqueles que vêm até a igreja, nós somos aquele que lê a palavra, mas a gente de vez em quando dá aquela olhadinha e fala assim, Senhor, se isso estivesse aqui. Tem coisas que Deus, meu irmão, está doido para entregar para mim e para você. Mas sabe por que Ele não nos entrega? Porque a gente não vai ver beleza. Porque Ele sabe que os nossos olhos ainda estão agarrados lá atrás. Quando nós vivemos de passado, nós também teremos a tendência a querer corromper aquilo que Deus está fazendo hoje. Quando nós vivemos de passado, a gente vai querer matar os relacionamentos que Deus nos deu agora, porque os de lá de trás não deram certo. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero porque isso não deu certo lá atrás, não vai dar de novo. E aí a gente fala que confia no Senhor. Então a gente vai ler agora uma parte que está lá em Filipenses. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que eu vou falar com vocês sobre ela. Está lá em Filipenses, abram aí comigo, 3, 12 e 13. Então nós vamos ler Filipenses 3, versículo 12 e o 13. E vai falar desse jeito, Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, só assim eu e você, meu irmão, vai avançar. Só assim eu e você avança, esquecendo daquilo que ficou para trás. Porque hoje é um dia novo, o Senhor fez novo para mim e para você todas as coisas. Então a gente tem que fazer como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio. Eu prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio. Mas, meu irmão, se eu e você tiver excesso de passado na bagagem, a gente vai demorar a chegar.
a gente não vai conseguir nem correr com entusiasmo para o prêmio Jesus. Gente, Jesus, ele é alguém que ele tem a capacidade de tirar cada um de nós aqui de um lugar de depressão, de uma doença, de tudo, e trazer de novo uma alegria, trazer uma cura. Esse é o nosso prêmio. Então, enquanto eu corro, aquilo que ficou para trás, se for para virar testemunho, glória a Deus, eu vou falar, mas se não for, deixa para trás. Eu não pego as coisas que ficaram para trás e trago na minha bagagem. Quando você e eu aceitamos Jesus, nós ouvimos uma palavra. Nós ouvimos uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, que era a palavra que Jesus falava aqui, e se esquece dos nossos pecados e faz de nós homens e mulheres novos e novas. Ele esquece porque eu e você lembra. Nós vivemos de culto em culto e eu falo que é muito doido ver isso. A gente vem aqui, a gente entrega algumas coisas no altar, mas a gente volta na segunda-feira para pegar de volta o problema que a gente deixou aqui. A gente fala assim, eu recebi cura para isso, aí, nossa, legal, recebeu a oração, eu fui curado, eu senti o Senhor falar comigo, Deus trouxe cura para a minha vida, e ok. Aí começa a entrar num deserto diferente, a pessoa fala assim, eu não consigo, porque eu era assim, porque às vezes, meu irmão, a gente fala que tem muita gente que fala sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre o nosso passado, sobre quem nós éramos, mas muitas vezes eu e você busca essa referência sozinho. Muitas vezes eu e você, a gente busca aquilo que nós éramos para dar uma desculpa hoje. Muitas vezes a cebola aqui, ela era uma desculpa. Lá tinha carne, eu quero morrer porque aqui não tem. A gente usa aquilo que a gente fez lá atrás e que deu errado e que o Senhor já levou, a gente pega de volta para trazer como desculpa. Então a gente precisa entender e fazer como Paulo. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu avanço. Eu tenho um alvo, eu tenho um lugar para chegar e eu não posso me distrair com o meu passado. Eu não posso me distrair nem com aquilo que era bom no meu passado. Porque às vezes a gente viveu uma coisa muito bacana no nosso passado. Só que aí quando o que a gente viveu lá atrás, Deus é tão sábio que quando Ele ensina a gente a esquecer as coisas, deixar o que ficou para trás, é porque Ele sabe também que se a gente tiver vivido algo muito top, a gente vai desistir do dia de hoje, porque a gente sabe que ele não vai ser igual era. A gente fala, Senhor, mas o ano passado eu estava vivendo algo diferente nesse tempo. Senhor, o ano passado, eu trabalho na área de vendas, né? E o que eu mais escuto os meus patrões falarem é assim, nossa, mas o ano passado, Paula, nesse período a gente tinha vendido tanto. O ano passado é algo que a gente não se lembra mais. As nossas estratégias precisam estar para agora, para hoje, e não para ontem. Deus não trabalha para o nosso ontem, Deus trabalha para o nosso hoje, amém? Então, nós precisamos entender isso, né? Aí eu escrevi aqui algumas coisas para a gente conversar. Então, a primeira coisa, não é porque a condição muda que você precisa parar de crer. Meu irmão, os grandes desertos que nós vamos entrar, eles terão um significado. Esses dias eu estava dirigindo, até compartilhei lá no meu Instagram. Eu estava dirigindo e tinha na minha frente uma nuvem muito pesada de chuva. Eu via ela e eu falei assim, nossa, eu vou entrar num chuvão. Só que eu tirei uma foto. Na mesma foto, depois da nuvem de chuva, tinha um solzão. E eu amo o céu, né? Eu gosto muito do céu. E eu falei assim, nossa, pai, que céu maravilhoso. E aí o Espírito me incomodou. O que ele está te falando, Paulo? E sabe o que Deus falou comigo? Que todas as vezes que o tempo difícil vai chegar sobre a mim, sobre a sua vida, Ele sinaliza antes. Deus falou comigo, você sabe que daqui a pouco você vai passar pela chuva, você sabe que você
vai ter que dirigir mais devagar, você sabe que você talvez não dê conta o seu para-brisa de tanta água, você sabe que você vai ter que frear muito antes do carro da frente. E Deus foi falando comigo o que eu tinha que fazer quando eu entrasse na chuva. E Ele falou, mas depois vai ficar tudo bom de novo. E, gente, eu entrei num chuvão, e eu tive que fazer tudo aquilo que Deus estava me lembrando que eu tinha que fazer. E aí eu fiz tudo isso e depois eu cheguei num lugar que não tinha caído uma gota de água. E Deus falou, eu sinalizo todos os tempos sobre a sua vida. E sobre a vida de todos os meus filhos. Quando o tempo difícil está chegando, eu estou sinalizando para que vocês se preparem. Quando o tempo da abundância está chegando, eu também estou sinalizando para que vocês o vivam plenamente. A questão é que quando a gente mudar o deserto, a gente precisa entender que tem um propósito de crescimento nele. E que eu não posso esquecer a promessa enquanto eu estiver nele. Quando eu entrava na chuva, o Senhor falou, daqui a pouco não tem mais chuva, você viu, eu te mostrei. E eu confiei, falei, essa chuva vai passar, então eu não preciso nem parar. Porque Deus disse que vai ter um tempo novo, Ele me mostrou no céu. E Ele faz assim com os nossos problemas, com aquilo que a gente tem para viver de deserto. Então a gente precisa entender, tá? Que não é porque a condição do lugar mudou que eu mudo o meu posicionamento de fé. Outra coisa que a gente precisa entender, nós não podemos ser saudosistas. E eu não estou falando daquelas histórias bacanas que os meus avós contam. Eles contam da história deles, como faziam as coisas, como era antes. Mas a gente, eu e você, filhos de Deus, a gente não pode ficar preso nas estratégias do passado, porque os tempos mudam e o Senhor renova a estratégia. E Ele fala assim, eu preciso que você entenda para que eu te envie. Nós precisamos nos mover nesse lugar e não sentir saudade do passado. Eu conheço pessoas que por alguma perda, que por alguma, tinha uma condição financeira muito grande e perdeu tudo. Eu conheço pessoas que quando elas passam por perdas, elas ficam tão saudosistas que Deus manda uma bênção ali na frente. E os olhos já não conseguem mais ver. Porque quando a gente tem olho no passado, a gente não reconhece a graça. Quando eu tenho os olhos no passado, é igual quando a gente não perdoa alguém, que a gente fica toda hora lembrando da pessoa, parece que a pessoa está andando atrás da gente na rua. Às vezes a pessoa nem fez nada, parece que está falando mal da gente, não é assim? A mesma coisa é o passado. Quando o passado anda comigo e com você, meu irmão, às vezes o Senhor está semeando coisas maravilhosas na nossa vida e a gente não vê. Porque quando eu sou saudosista demais, eu automaticamente vou ser murmuradora. Todo saudosista, toda pessoa que é agarrada nas coisas que deram certo no passado, elas entram no presente reclamando, sendo pessoas críticas. Nada está bom porque elas estão olhando num padrão do passado. O único padrão do passado, meu irmão, que você tem que olhar é a palavra do Senhor, que é viva. E ainda assim, a palavra mesmo diz que ela se renova. Então, meu irmão, a gente precisa entender isso. Quando eu vivo preso no passado em algo que não vai acontecer mais, e eu não consigo desagarrar disso, eu vou ser o crítico de agora. Eu vou ser o murmurador de agora. E nada vai estar bom para mim. E aí a gente cria aquela coisa dentro de nós, né? E a gente é negativo. Tudo dá errado. Tudo não está bom. Porque eu estou olhando num lugar e num parâmetro que Deus não estabeleceu mais. Então nós precisamos avançar nesse lugar. E por que a gente sente saudade das coisas, né? Por que a gente não avança? Né? Primeiro porque a gente valida o presente com as coisas do passado. Ou porque a gente deixou o passado muito enfeitado.
Ah, Paula, mas o meu passado era lindo. E aqui, meu irmão, eu não estou falando só do passado feio. Eu estou falando de passado. Às vezes a gente vê coisas surpreendentes no passado. Mas a gente não pode ficar preso nisso, porque Deus está fazendo novo. E nós somos aquele povo que precisa querer o novo de Deus. Senhor, eu acordei hoje pela manhã. Manda o seu novo, porque se o Senhor me deu um novo dia, o Senhor não te dá um velho dia. Esses dias o pastor Cadu ministrava aqui, ele falou assim: se fosse para a gente ser preso no passado, Deus tinha feito os nossos olhos nas costas. É a verdade. Se eu e você ficar olhando para cá, gente, para o passado, Deus vai estar fazendo aqui e eu não vou ver. Isso é uma cegueira espiritual que nós provocamos. Eu não vejo o mover de agora, porque eu estou toda virada para um lugar que já aconteceu. Eu estou trabalhando tudo aquilo que eu tenho em mim para estar fincado num lugar que já aconteceu. E enquanto nós respirarmos, meus irmãos, Deus está dando algo novo. E eu e você precisamos ser aqueles que têm percepção, em nome de Jesus, para entender isso. Amém? Então nós precisamos fazer o quê? Confiar. Pai, eu confio. Foi ótimo. Amanhã, gente, pode ser que a vacina chegue amanhã aqui. Aí, depois da manhã, a gente já automaticamente invalidou tudo aquilo que tinha dado de errado. Sei lá, a vacina é muito top e aí acabou o Covid. O dia que acabar o Covid, eu e você, acredite no que eu vou falar, gente. Eu e você vamos ver pessoas sentindo falta do tempo do Covid. Eu conheço uma pessoa que ela falou assim para mim: todo mundo pega isso, menos eu, e eu queria ficar 10 dias em casa. Eu falei assim, nossa, que bacana, vai lá para o hospital. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque nós ainda vivemos com um povo lá fora que não conhece a palavra do Senhor, ou que conhece a palavra, mas não a vive, que é preso em coisas. Começou o tempo de pandemia, as pessoas começaram a receber do governo. Tem o auxílio aí emergencial, o auxílio da não sei do que lá. E tem os auxílios. E você acha, meu irmão, que tem gente que não vai falar assim quando tudo estiver bem e ele tiver que trabalhar? Ai, mas no tempo do Covid estava tudo difícil, tinha gente morrendo, mas eu tinha dinheiro. Isso, gente, é a palavra de Deus hoje. Isso aqui aconteceu aqui com o povo de Israel, mas isso aqui vai acontecer aqui. Isso acontece aqui. As pessoas que não vê a cura chegar porque está com os olhos na cebola. Vocês entendem isso? E é engraçado a gente pensar assim. Mas isso é a atualidade de Êxodo 16. Então a gente precisa ser os filhos que vivem o hoje, agradece por tudo aquilo que fez hoje e já se prepara para amanhã. Ninguém aqui se veste para uma festa que foi ontem. Ah, eu vou me vestir agora porque eu vou numa festa. Ah, é hoje? Não, foi ontem. A gente não faz isso na prática, mas a gente faz isso o tempo todo no espiritual. A gente se veste de uma oração saudosista. A gente se veste de uma oração que fica tentando trazer um passado de volta. Então, em nome de Jesus, eu e você, a gente não somos desse tipo de povo. Nós somos daqueles que se colocam no lugar de posicionamento, que põe uma roupa para hoje, que vai batalhar hoje, que vai vencer hoje, que vai curar alguém lá fora hoje. Então, em nome de Jesus, se Deus te deu uma direção ontem e você não a cumpriu ontem, Ele precisa falar para você fazer ela hoje, porque o negócio era para ontem. Eu tive uma pessoa que todas as vezes que eu ia no posto de gasolina, Deus falava assim para mim: traz uma cartinha. E eu ficava, hã?
E eu sempre indo trabalhar, né? A gente quando vai trabalhar parece que a gente põe um tampão nos olhos e nos ouvidos para que a gente não ouça e não veja o que Deus quer e sai igual um doido trabalhando. E aí eu falei, Deus está mandando escrever uma carta? Aí eu falei assim, vou entender melhor. Saía do posto. Aí ia lá para outro lugar que eu costumo ir toda semana, entrava no posto, estava lá abençoada da menina. E aí Deus só me cutucava. E eu falava, ai Deus, a carta, né? A carta. O que aconteceu? Ela saiu do posto. E eu não entreguei o que Deus mandou eu entregar. E eu não posso, meus irmãos, ficar olhando para isso. Eu não posso falar assim, poxa, eu não cumpri o que Deus falou ontem. Deus, eu não vou cumprir mais nada, porque eu não fiz o que não deu ontem. O que eu fiz? Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. E se for da sua vontade, me coloca perto dela outra vez. A gente precisa entender que até os comandos de Deus, ele é fresco, ele é para agora. E quando a gente começa para amanhã, a gente vira o procrastinador, né? Ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço nada. Não faz. Então a gente precisa ter em nós, meu irmão, uma firme disposição de querer viver aquilo que Deus está nos dando agora. Porque a porção é fresca. Se eu estou olhando para o passado, quando hoje chega, a minha mão não está estendida para receber. Amém? Então, em nome de Jesus, que todos os dias você fale, Senhor, eu estou estendendo as minhas mãos para receber a tua porção de hoje. Eu quero ser cheia de agora. Eu quero ser cheia do mover que o Senhor está propondo agora. Senhor, muito obrigada porque eu vivi aquilo lá atrás. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu quero viver com você o que o Senhor tem hoje também. E é isso que nós temos que pensar. Amém? Então, olhe para o alvo e não se distraia com o deserto. Porque no tempo de crise é natural do ser humano lembrar daquilo que deu certo. Mas eu quero dizer para você que no tempo da crise existe um pai do seu lado que sempre dá certo. Sempre dá certo, sempre vai dar certo. O Ministério de Louvor cantava, tu és aquele que era, que é e que há de vir. Não está falando que Deus é aquele que foi. Ele é. E amanhã também ele será. Então, se existe uma certeza que eu e você temos para amanhã, é que o Senhor estará com a gente. Essa é a única certeza, meu irmão, que você pode ter para amanhã. Senhor, a minha certeza é que amanhã também o Senhor vai estar comigo. Senhor, eu sei que depois da manhã também é a tua porção que vai me sustentar. Então, Senhor, se tiver um deserto amanhã e eu chegar nele e não tiver comida, Senhor, o Senhor já está lá, então o Senhor que vai me sustentar, então eu descanso. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender esse lugar. E para terminar, eu quero testemunhar para vocês algo que eu vivi ontem, que foi muito legal. Ontem eu fui fazer alguns exames, né? Uma bateria de ultrassom. E eu tive um câncer há 10 anos atrás. E aí, quando eu tive esse câncer, eu precisei tirar mais da metade do meu rim esquerdo. E aí, quando eu fiz essa cirurgia, o meu médico falou assim para mim, Paula, você vai precisar tomar alguns cuidados, porque a gente vai tentar, né, ver se esse rim vai entrar em funcionamento. Mas ele é muito menor do que o outro. E eu falei, amém, né? Falei, amém. Não tinha o Senhor não, mas já falava amém para tudo que era bom, que os outros falavam para mim, né? E aí, passaram-se os anos, eu conheci o Senhor, fui vivendo experiências com o Senhor. E eu sempre falei para Deus, falei, Deus, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que cuida de mim, com um rim só, com meio rim, né? O Senhor é aquele que é o meu provedor. E sabe o que é engraçado? Eu nunca pedi para Deus assim, Senhor, me dá um rim novo. E aí, nesse tempo de pandemia, eu tive Covid e eu dei algumas reações meio estranhas. E aí eu comecei a procurar um médico por causa disso. Meus pés estavam inchando e eu falei, eu preciso dar uma olhada no rim, né? Preciso lá ver como é que ele tá. E aí ontem eu fui fazer o exame. Aí na hora que o médico estava sentado, ele falou assim para mim, você tem uma cicatriz, né? E eu tenho uma cicatriz da cirurgia.
Eu falei assim, sim. Eu falei, eu fiz uma nefrectomia. Eu tirei mais da metade do rim por causa de um câncer que eu tive. Aí ele falou assim, é? Eu falei assim, aham. Falei, é. Aí ele falou assim, mas foi no rim esquerdo? Eu falei assim, foi. Aí ele falou, aí ele foi e olhou o outro rim. Aí ele falou, mas foi no esquerdo mesmo? Eu falei assim, foi no rim esquerdo. Aí ele falou assim, engraçado, Paula. Se você não falasse para mim que você teve isso, exceto pela sua cicatriz, eu diria que você não teve nada. Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque o seu rim esquerdo, ele está praticamente do tamanho do direito, como se ele não tivesse nada, e ele funciona 100%. Entendem isso que a gente vive com o Senhor? Um pai que me deu um rim novo, sabe? Um pai que tirou tudo aquilo que eu precisava de ficar, sei lá, apavorada, para falar assim, minha filha, vai fazendo minhas coisas que eu estou cuidando. Aí eu falei assim, você está vendo isso aí? Aí ele falou assim, tô. E o rim, ele tem até 13 centímetros, né? Ele falou assim, ó, o seu rim esquerdo, ele tem 10 centímetros. E meu irmão, ele tinha menos da metade. Menos da metade. Então eu quero dizer para você que o Deus que faz um rim novo, o que Ele não é capaz de fazer por mim e por você, se a gente viver só o hoje. E eu estou contando isso para vocês, primeiro porque nós precisamos contar os milagres de Deus sobre a nossa vida. E também porque nós precisamos não andar por aquilo que deu errado no passado. O meu câncer era algo que tinha dado errado no passado, tinha trazido uma sequela sobre o meu corpo físico. Mas quando eu entendi quem era o Senhor, eu nunca deixei que a sequela do corpo físico determinasse em mim uma sequela no espiritual. Então nós precisamos ser aqueles que creem e que vivem todos os dias conforme o Senhor quer que a gente viva. Porque se precisar dar um rim novo, Ele vai dar. Se precisar dar um coração novo, Ele vai dar. Se precisar tirar o Covid, Ele vai tirar. Ele tirou de muitas pessoas. É claro, nós tivemos perdas, sim. Mas a gente precisa olhar por o agora. A gente precisa olhar aquela estatística lá e falar assim, Senhor, muito obrigado. Eu oro pela família das 100 e poucas pessoas que perderam seus queridos, mas eu olho para os 5.000 que o Senhor curou. A gente precisa viver por aquilo que Deus está fazendo agora, para que a gente não perca as esperanças daquilo que a gente vai viver com Ele. Então, em nome de Jesus, existe uma cicatriz no seu corpo, existe uma sequela na sua alma por causa de algo que você viveu no passado. Deus, eu peço para Deus agora, em nome de Jesus, está anulado. Nós somos aqueles que avançam com a cicatriz, com a escassez no deserto, com a abundância no deserto. Nós sabemos que o Senhor, Ele é provedor. Ele vai fazer novo. Ele não fez de novo o meu rim, Ele me deu um novo. Eu creio nisso. Então, em nome de Jesus, eu e você temos o agora para viver. E a gente não pode negligenciar Ele com o ontem. Ontem deu errado, ok, hoje vai dar certo. Depende do meu relacionamento com o meu Pai. O deserto, ele é só um lugar para mim e para você quando a gente vive ele com Deus. O tempo da dificuldade é só um deserto quando eu e você vive com Deus. Então, em nome de Jesus, eu vou pedir para que você se coloque de pé. Eu sei que o Espírito Santo te lembrou de algumas coisas. Eu sei que enquanto eu falava, o Espírito Santo de Deus trouxe a sua lembrança a alguns lugares que às vezes você fica preso. Aquela forma de fazer algumas coisas, né? A gente também tem isso. A gente às vezes tem uma forma de fazer as coisas e o jeito que o outro está fazendo não funciona, porque não é a minha. Meu irmão, em nome de Jesus, eu profetizo a forma de Deus fazer as coisas sobre a sua vida nessa manhã. Que não seja nem na minha forma, nem na sua forma, mas que seja na forma do Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida
um tempo onde o passado vai ocupar o lugar certo na sua vida e o presente vai ser um lugar que você vai ocupar com muito posicionamento do céu. Eu profetizo uma visão otimista sobre o hoje, sobre o amanhã. Eu profetizo sobre a sua casa uma visão otimista de fé, de cura, de vida com Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fale com o Senhor nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, eu vivo presa nisso daqui. Eu estou entregando isso ao Senhor nessa manhã. Senhor, eu não quero ser paralisada por aquilo que deu certo ontem e eu acho que tem que dar certo hoje. Mas eu quero avançar. Fala isso para o Senhor. Fale para Ele: Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser aquela que se posiciona agora para fazer algo grandioso com o Senhor. E eu não vou dar atenção para a escassez que tiver acontecendo. E eu também não vou valorizar a abundância que está acontecendo, porque o Senhor é aquele que me basta. Então, em nome de Jesus, fale com o Senhor. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. Abra o teu coração com ousadia. Entregue aquilo que você traz do seu passado, que tem paralisado você hoje. Em nome de Jesus. Seja a nossa firme decisão. Eu quero viver algo novo. Em nome de Jesus, que o novo do Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, para nos equilibrar. Que seja, Deus, que nós tenhamos fome e sede por esse novo diário do Senhor. O novo do Senhor é diário, meu irmão. É todo dia. O Deus que fez aqui os milagres no deserto é aquele que faz um milagre hoje, agora, daqui a pouco. Recebe em nome de Jesus. Não veja o Senhor com os teus olhos físicos, para que você não perca de vista aquilo que Ele está fazendo, que Ele vai fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, olhe para o agora. Olhe para o agora, porque aquilo que está aqui na palavra não é algo para que a gente sinta saudade, porque o Deus é o mesmo, Ele era, Ele é. Hoje, aquele que curou, aquele que trouxe água para o deserto, aquele que abriu o mar é o mesmo, e Ele está neste lugar. Em nome de Jesus, Ele era e Ele é, e Ele está neste lugar. Para a minha vida, para a sua vida, para a gente tocar as outras vidas. Ele é o Deus que está fazendo. Deus nunca parou de fazer. Então, em nome de Jesus, aquilo que você está trazendo no seu coração, a cura que você precisa, ela é para agora. Ela é para agora. Em nome de Jesus, que eu e você, alinhados no Senhor, saibamos ser aqueles que valorizam o hoje, que valorizam o agora,
porque Deus tem porção todos os dias para mim e para você. Profeticamente agora, estenda a sua mão. Fala: Senhor, eu recebo a porção desse dia, sem negligenciar, sem comparar o hoje com o ontem. Eu recebo o que o Senhor tem para mim. Amém? Se você crê nisso, se você quer isso para a sua vida, diga amém.